Fala galera, tudo bom com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Salve Maria Santíssima! Nós da Missão São Padre Pio estamos hoje aí com mais um vídeo e a gente pede galera para que vocês possam se inscrever no canal, que vocês ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo os vídeos em primeira mão, que vocês possam compartilhar também o vídeo com os amigos de vocês e que vocês possam nos seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram, tá bom? E hoje tem novidade, galera. Chegou a camiseta da Missão aqui, da Missão São Padre Pio. Hoje a gente está de camiseta nova, a camiseta da nossa missão. E é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje, né? Então vamos lá então, roda a vinheta. Então, gente, hoje eu venho trazer o vídeo aqui para vocês sobre a Igreja Católica, Apostólica, Romana, desde quando Jesus fundou a Igreja até os dias de hoje. Então, para a gente começar a pegar com vocês lá do versículo 13, na verdade. Vamos começar então. Chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E antes de eu começar a meditar com vocês, agora a gente vai lá para o Evangelho de São João, no capítulo 18, no versículo 15 em diante. Na verdade, eu vou ler com vocês os 3 versículos, que é onde Pedro ele nega Jesus. E vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso, tá bom? Vamos lá então, no versículo 15. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a portaria e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Agora a gente vai para o versículo 25. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: não sou. Agora o versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Na passagem do Evangelho de São João, é onde, antes disso de acontecer esse momento, é quando Pedro chega para Jesus e fala: Pedro, eu te seguirei, fala para Jesus: eu te seguirei, Senhor, até onde o Senhor vá. E aí onde Jesus vira para Simão Pedro e fala assim: ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E por que eu li no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no Evangelho de São João, no capítulo 18, quando Jesus ele edifica a igreja dele sobre a fé de Pedro, e depois eu li o Evangelho de São João, que é onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Porque hoje eu quero falar para vocês, e quando Jesus faz as coisas, quando Jesus ele mostra e ele faz de forma perfeita, porque ele é Deus, ele não faz uma mentira e ele não deixa pistas, mas Jesus ele faz uma verdade e ele prova isso. E quando Jesus ele vai fundar a igreja dele sobre Pedro, é claro que a rocha é Jesus, mas Jesus ele funda e edifica a igreja dele sobre a fé de Pedro.
Porque quando eles estavam reunidos naquele lugar, Pedro ele não recebeu uma revelação do humano dele, ele não recebeu uma revelação daquilo que era dele, da carne dele, mas Pedro recebeu uma revelação de Deus, do próprio papai que está no céu. E sendo assim, ele entendeu, porque ele estava com o coração aberto. Então o papai falou no coração dele e mostrou que Jesus é o Senhor e que Jesus é Deus. E a partir desse momento dele ter recebido essa revelação, ele fala e responde para Jesus: Tu és filho do Deus vivo, tu és o Messias. Vou até pegar aqui com vocês de novo para que a gente possa entender essas palavras de Pedro para Jesus, porque quando Pedro ele fala para Jesus e ele responde a pergunta de Jesus, é porque no coração dele a revelação que ele teve foi do próprio Deus e de entender que Jesus ele é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Filho do Messias. E está aqui, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro ele responde isso, ele recebe a revelação divina, ele sabe que Jesus é o próprio Deus, de que Jesus é o Senhor, e através disso é a fé de Pedro que vai mostrar isso. Então quando Jesus fala que eu edificarei a minha igreja, ele vai edificar a igreja dele sobre a fé de Pedro. E o que seria a fé de Pedro? Acreditar e saber e ter a certeza de que Jesus é o Deus, de que Jesus é o Senhor. E aí, eu assisti um vídeo de um protestante, porque a igreja, quando Jesus fala que vai fundar a igreja, ele fala a minha igreja, ele não fala as minhas igrejas, ou seja, uma igreja só. E a gente acredita ali, a gente sabe que a única igreja é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Mas eu ficava me perguntando como que as pessoas não conseguem entender, como que as pessoas criam outras instituições, outras igrejas. E aí então, eu começando a meditar, e eu fui lá no YouTube e escutei um vídeo de um protestante. E eles dizem que não tem como acreditar em Pedro em si, porque ele nega Jesus. E aí eles falam, como que a gente vai ser edificado numa fé que depois que revela que Jesus é o Filho de Deus, mas depois de um tempo nega Jesus 3 vezes. Então por isso que eu li o Evangelho de São João no capítulo 18 para vocês. Porque quando Pedro ele nega Jesus, ele não deixa de acreditar em Jesus, ele não deixa de acreditar que Jesus continua sendo Deus, que Jesus continua sendo o Senhor. Mas Pedro nega Jesus porque ele tem medo. Ele não nega Jesus porque ele não acredita mais em Deus, ele não acredita mais em Jesus. Mas ele deixa de negar e ele nega Jesus porque ele tem medo. Ele fica com medo das pessoas perguntarem para ele e fazerem alguma coisa com ele. Às vezes prender ele, vai saber o que ia acontecer se Pedro não negasse Jesus. Mas Pedro nega Jesus porque ele tem medo. Só que a fé de Pedro ainda continua, porque quando Jesus edifica a igreja dele, é sobre a fé de Pedro, naquilo que Pedro acreditava. E aí a partir daí, a Igreja Católica, Apostólica, Romana vai sendo constituída sobre a fé de Pedro. A Igreja Católica, Apostólica, Romana vai sendo edificada sobre a fé de Pedro. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é uma verdade. E aí, eu lendo um livro do Denis Duarte, lá ele vai falar que Deus confia a interpretação da Sagrada Escritura sobre o Sagrado Magistério. E a única igreja que tem o Sagrado Magistério é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a Igreja Católica ela é sábia. Ela não lê a Sagrada Escritura e ela interpreta a Sagrada Escritura através de algo raso, de algo que não se aprofunda. Mas a Igreja Católica, ela lê o texto e ela aprofunda no texto, ela aprofunda nas palavras. E como que ela faz isso? E como que ela entende aquilo que os textos da Sagrada Escritura quer falar para nós? Através do Sagrado Magistério. Então é por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana foi sendo edificada sobre a fé de Pedro. Porque Pedro também, ele não só conviveu com Jesus, ele não teve só uma experiência com Jesus, mas ele conviveu também com Nossa Senhora, ele viveu também com Nossa Senhora. E é por isso que não adianta, Nossa Senhora, ela é mãe da Igreja Católica, não adianta, Nossa Senhora, ela está presente com a gente, e Jesus, ele não se desfaz dela, inclusive é o próprio Deus que nos dá ela como mãe. E isso é provado porque a fé de Pedro é acreditar também que ele também tem uma mãe. E é por isso que muitas das vezes, se a gente ler a Sagrada Escritura, querer interpretar a Sagrada Escritura com os nossos olhos e não querer se aprofundar, nós não vamos entender. Então, a partir disso, da fé de Pedro, é onde a Igreja Católica ela vai sendo edificada. Quando Jesus ele edifica sobre Pedro, não é que Pedro em si ele é
ele é aquele que vai edificar a igreja. Mas quando Jesus escolhe Pedro, é como se fosse Pedro o primeiro da lista. O Pedro governasse a igreja, vamos dizer assim. E até então, depois de um tempo, ele se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica, Apostólica, Romana. E aí, como eu vim falar da Igreja Católica, a igreja, né, tem 4 nomes: Igreja Católica, Apostólica, Romana. Igreja, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é uma convocação de Deus para aqueles que acreditam nele. Católica, por que católica? Porque ela é universal, ela é para todos. A Igreja Católica é para todo mundo. Apostólica, por quê? Porque é seguida da sagrada tradição dos apóstolos. E romana, por quê? Porque foi estabelecida a fé da Igreja Católica em Roma. Lá no Império Romano é onde eles perseguiam os cristãos. Mas lá no século 60, 70, depois de Jesus, é onde foi estabelecida a fé católica, lá em Roma. E aí, a partir daí, onde vai sendo edificada a Igreja Católica. E aí, para a gente dando continuidade aqui, depois que Pedro ele nega Jesus, depois que ele faz tudo isso, de que ele nega Jesus por medo e por falta de decisão, ele não nega Jesus porque ele não acreditava mais, mas ele nega porque ele ficou com medo e não quis se decidir por Jesus. Depois que passa o tempo que Jesus ele é crucificado e morto, Pedro ele está triste, né? Jesus ele vem e aparece para os discípulos, mas Pedro ele fica triste e Pedro ele quer voltar à vida velha. Pedro ele quer parar de pescar homens e quer voltar a pescar peixe. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, é onde Jesus vem e Pedro está quase voltando para a vida velha e ele fala: eu vou pescar. E quando ele vai pescar, Jesus aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí, da maior resposta, mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita que Jesus poderia dar, Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então, o que isso quer mostrar para nós? Que quando Jesus ele deu a vocação de Pedro, e ele constituiu e ele edificou a igreja dele sobre a fé de Pedro, isso não era uma mentira, isso não era um sentimentalismo, isso não era algo que Jesus estava brincando. Mas Jesus falou isso por verdade. E como verdade, Jesus ele não voltou atrás da palavra dele. Jesus não volta atrás da palavra dele porque ele não é um homem de mentira. Então, da forma mais perfeita que tem, da forma mais maravilhosa que Jesus poderia falar com Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus vem e perdoa Pedro 3 vezes. E muito mais que isso, reafirma e reaviva o coração de Pedro, mostrando que ele não desistiu de Pedro e que ele não voltou atrás com a palavra sobre Pedro. E a partir daí, então, Pedro volta a pescar homens. E a partir daí Pedro começa a viver a vocação dele, de que através da fé dele, através daquilo que ele conviveu com Jesus, a Igreja Católica, Apostólica, Romana estava sendo edificada e vai ser edificada. E aí Santo Inácio de Antioquia vem dizer: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. E a Igreja Católica, por sua sabedoria e por sua riqueza, né, por aquilo que a Igreja em si é, a Igreja Católica, ela nos dá tudo, né? Ela vem nos dar várias formas, ela vem nos mostrar várias coisas. Por quê? Porque o amor de Deus é nos deixar livres do pecado para que nós possamos ir para o céu. Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? Eu abandonar os meus pecados, eu me decidi por esse caminho, verdade e vida, e assim eu consegui chegar no céu. E a Igreja Católica sabe que o amor de Jesus, o maior amor que Ele tem por nós, é fazer com que nós possamos chegar um dia no céu. E a Igreja Católica, então, ela nos dá tudo para que isso possa acontecer. E ela nos dá sacramento,
da Nossa Senhora, dá aos santos, dá aos anjos, da Santa Missa, dá Jesus Eucarístico e muito mais também, se aprofundando nisso. Nossa Senhora ela vem da Santo Terço, da Santo Rosário, Nossa Senhora tem as aparições, tem as adorações a Jesus Eucarístico, e Jesus Eucarístico é aprovado pela Igreja, e quem nega a existência é um herege, porque Jesus ele está presente na Eucaristia. Nossa, a Igreja Católica ela nos dá tudo, para que a partir disso nós possamos sentir o amor de Deus e chegar até o céu. E aí, sobre os sacramentos, o Catecismo da Igreja Católica fala que os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Nossa Senhora, tem uma frase de Santo Agostinho que diz: nós não podemos ter medo de amar Nossa Senhora, porque nós nunca vamos amar como Jesus a amou. Os santos, que servem como exemplos para nós, para que nós possamos olhar para a vida dele e ver aquilo que Deus fez na vida deles, e a partir daí nós possamos acreditar cada vez mais. Os anjos, o Catecismo da Igreja Católica ensina que são criaturas imortais e são dotados de inteligência e de vontade. Santa Missa, São Padre Pio fala que é mais fácil nós vivermos sem o sol do que sem a Santa Missa. Jesus Eucarístico, Santo Antônio, que tinha uma pessoa que não acreditava em Jesus Eucarístico, e Santo Antônio, os santos eram firmes, e aí ele chega para esse cara e fala assim: e se eu te provar que Jesus Eucarístico é real, você se converte? Ele: eu me converto. E aí então o cara fala para Santo Antônio, tem um burro aqui, você vai colocar a ração, a melhor ração que ele quer comer, e vai colocar Jesus Eucarístico. Se ele passar pela ração e adorar Jesus Eucarístico, eu me converto e eu tomo Jesus para a minha vida. E Santo Antônio, como um santo firme, ele vai lá e fala: então tá bom, combinado. E a partir do momento que ele solta o burro para andar, Santo Antônio começa a pregar para o burro, e aí o burro vai passando em frente à ração. A hora que ele chega para a ração, ele não para diante da ração, mas ele passa sobre a ração, chega diante de Jesus Eucarístico, e o burro na verdade não, a mula, ela se prostra diante de Jesus Eucarístico, e a partir daí aquele homem passa a acreditar em Jesus, e Santo Antônio prova a fé dele, prova que Jesus é real na Eucaristia. Então tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que a Igreja Católica nos dá, não é uma mentira, é uma verdade, porque são instituídos pelo próprio Deus. A Igreja Católica consiste na cabeça da Igreja, que é o próprio Deus, mas o corpo somos nós. Eu, você que está nos assistindo, os santos, o padre, o bispo, o cardeal, o papa, todos nós leigos, nós somos o corpo, nós somos a Igreja, mas a cabeça da Igreja é o próprio Deus, e é por isso que a Igreja é instituição. Ela foi, ela é e sempre será. É por isso que Deus foi, é e sempre será. E é por isso que a Igreja Católica foi, é e sempre será a Igreja. Por quê? Porque a cabeça da Igreja, ela é imortal, ela não passa, ela não sai, ela vive, é uma verdade e é para sempre. E a cabeça da Igreja Católica é o próprio Deus. Nós somos o corpo, e unidos constituiremos o corpo de Cristo. E tudo isso que a Igreja Católica dá é sempre para salvar o homem, sempre para querer nos salvar. Mas sabe o que acontece? Tem as pessoas que não querem viver, tem as pessoas que não querem seguir conforme a Igreja Católica, tem as pessoas que não querem se decidir, tem as pessoas que não querem seguir os mandamentos, e aí sabe o que elas fazem? Elas querem destruir, elas querem acabar, elas querem difamar aquilo que é de Deus, elas querem destruir aquilo que é de Deus. E no caso, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E não é a Igreja que faz esse estudo, mas tem um estudo de que a religião que mais tem pessoas, tem mais pessoas que tem mais pessoas que acreditam, tem mais pessoas que vivem para Jesus, é na Igreja Católica. A Igreja Católica ela é a primeira no lugar no mundo, ela é a primeira, em primeiro lugar no mundo, de que tem mais fiéis. Por quê? Porque é a Igreja verdadeira. Mas que acontece? Tem pessoas que não aceitam. E aí sabe o que acontece? É maçom que ajuda, é comunista que ajuda, é satanista, é espírita, é macumbeiro, é ateu, que vem tudo, sempre para querer difamar a Igreja Católica, sempre para querer destruir. É todas essas pessoas que não querem viver, e vem sempre com uma ideologia, vem sempre com uma heresia, vem sempre para querer difamar a Igreja Católica. E aí o que acontece? Eles conseguem tirar as pessoas da Igreja Católica. Essas pragas do inferno de satanista, de comunista, não estou falando em si das pessoas. As pessoas não são uma praga do inferno, são filhos de Deus. Mas aquilo que elas vivem, aquilo que elas fazem, as heresias, o pecado delas, isso sim é uma praga do inferno. Porque essas coisas não vêm de Deus, essas coisas vêm do inferno. E aí sabe o que acontece? Em vez de nós vivermos para Jesus, nós vivemos
pro demônio. E aí, o que acontece? É maçom que vem pregar a doutrina de que Deus deu as coisas para nós, mas nós, pela razão humana, temos o poder de poder conhecer tudo aquilo que é de Deus. Nós não precisamos da intervenção divina, e isso vem contra a doutrina da igreja, porque aquele que mais veio provar e aquele que mais vem suscitar no nosso coração, aquele mais que vem provar as coisas de Deus para nós é Jesus, mas eles não acreditam nisso. Eles acreditam que pelo nosso querer nós podemos conhecer os mistérios de Deus. É comunista que prega contra a liberdade, de querer fazer uma ideologia de todo mundo ser igual. Não, isso é errado. A Igreja Católica, ela é a favor da liberdade. E aí você fala assim, e por que então que tem tanta pobreza no mundo? Sabe por que tem tanta pobreza no mundo? Porque as pessoas que são ricas, as pessoas que estão cheias de dinheiro, elas não ajudam aqueles que necessitam, elas não ajudam aqueles que precisam. E aí sabe o que acontece? Fica toda essa pobreza, muitas pessoas necessitadas, mas muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro. Satanista que coloca o Deus da vida deles, que é o próprio demônio. Espírita que não acredita em Deus, que não que eles não acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus é Deus, e a doutrina deles é de falar que Jesus é um espírito iluminado, então eles mexem com espíritos. Macumbeiro, que a doutrina deles é a feitiçaria, de fazer feitiçaria em terreno e ficar colocando nome, fazer macumbaria. É protestante que não acredita na maternidade divina de Nossa Senhora, não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora, não acredita em Jesus eucarístico e várias outras doutrinas que vêm para querer pregar sobre nós e querer difamar o erro. E até então mais outras coisas, né? Ateus que têm a doutrina de não acreditar em Deus. E fora isso também aquilo que é criado para nós, né? Essa ideologia de gênero, essa praga do inferno, não as pessoas em si que vivem isso, mas a ideologia de gênero em si é uma praga do inferno. E aí é o mais triste, as pessoas que são criadas por Deus, os filhos de Deus, estarem vivendo daquilo que não é de Deus. Como também um livro que foi criado por um homossexual, não lembro se ele é dos Estados Unidos ou da Europa, mas que ele estudou 4 anos o Vaticano, dizendo, e aí depois que ele estudou o Vaticano, ele criou um livro dizendo que o Vaticano é gay. No carnaval que passou aí, essa pouca de uma vergonha das mulheres de colocarem as suas roupas na palma da mão e falar, essa é a minha roupa que eu vou usar no carnaval. E agora, para finalizar aí, a mais recente de todas, que estão querendo criar um anticoncepcional masculino para que a produção do homem, né, possa não ser mais gerada, e aí a partir da ejaculação do homem não ser mais fértil, mas querer barrar a procriação. E aí dizem que o sexo foi feito para prazer, que o sexo foi feito para ser prazeroso, que não precisa se procriar. E aí vem pessoas e falam que Jesus é gay, que Nossa Senhora não existe, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, negam a existência do inferno e falam que Deus é amor e misericórdia, então você pode fazer o que você quiser porque Deus não vai permitir que você vá para lá. E aí vem esse mundo de coisa através dessas doutrinas, dessas falsas ideologias, dessas falsas doutrinas, para querer nos tirar da verdade, para querer nos tirar da Igreja Católica. Tudo isso para querer difamar o erro. E assim vai se difamando o erro. Mas é aqui que eu queria chegar. O intuito desse vídeo é provar para vocês que a Igreja Católica, ela foi, ela é e ela sempre será a Igreja de Deus. Porque quando Jesus ele se volta para Pedro e ele fala no versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, uma só igreja, a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão. E aí é onde eu queria chegar. A Igreja Católica, ela sempre foi, ela sempre será. A Igreja Católica, ela é aquilo que ela é e ela não vai mudar isso. E a Igreja Católica, ela não vai ter fim. Ela não vai ter fim porque a Igreja é a Igreja de Deus, é a Igreja do próprio Deus. E pode vir pessoa querer derrubar, pode vir satanista, pode vir o que for, mas a Igreja não vai cair. A Igreja Católica, ela não vai parar de existir. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Igreja Católica, porque é uma verdade, é desejo do coração de Deus, e aquilo que é de Deus não passa, aquilo que é de Deus é para sempre. Então não adianta essas coisas. Pode vir ideologia de gênero, pode vir pessoas falando mal, pode vir pessoas falando não sei o que, mas as portas do inferno não prevalecerão. Pode ser difundido o erro, pode ser difundido tudo aquilo que é contra a lei de Deus, pode ser difundido tudo isso, mas as portas do inferno não prevalecerão. E ainda mais, a Igreja Católica,
humana em si, ela está sim se perdendo. A Igreja Católica humana em si, que somos nós, estamos cada vez mais perdendo a fé, é claro, mas a Igreja instituição, ela não mudou e ela nunca vai mudar. E aí sabe o que acontece? Por mais que aconteçam essas coisas, por mais que venham erros difundindo, existem sim pessoas que estão lá firme e forte, como o nosso amado Papa, que está lá para pregar a verdade, como que bênção de Deus esse ano que o professor keniano ganhou em 2019 como o melhor professor do mundo, e ele é um padre franciscano. E aí, se você pegar a realidade de todas aquelas pessoas, de tudo aquilo que elas vivem, toda a pobreza, isso não tira o desejo dele de querer ser de Deus, de querer ajudar as pessoas, e aí Deus vem e honra, como nós também que estamos aí como uma missão, como a Missão São Padre Pio, os movimentos jovens, os grupos de orações que estão firmes e fortes. Então as portas do inferno não prevalecerão, porque por mais que possa acontecer as coisas ruins, por mais que possam ser difundidos os erros, ainda existem pessoas de fé, ainda existem pessoas que vivem uma verdade, existem pessoas que estão pregando uma verdade, e que bênção de Deus. E eu quero afirmar isso, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Pode ser o que for, mas não vai prevalecer, porque é de Deus essa igreja, e Deus é maior que tudo. O poder de Deus é capaz de fazer tudo, e Deus é poderoso, todo-poderoso, nosso Criador, e as portas do inferno nunca prevalecerão. E para finalizar esse vídeo, eu sei que ficou bem longo, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Diante de tudo isso, ai se levanta uma pessoa para falar a verdade, ai se levanta um verdadeiro profeta que não prega para querer agradar os homens, mas prega para querer agradar a Jesus. Ai se levanta uma pessoa em meio de tantos os erros e quer falar a verdade, quer reconstruir isso. Ai, porque dói, porque essa pessoa é grossa, ai, ele é muito radical, ele faz essas coisas. Ai se levanta. É sempre assim, é sempre os verdadeiros que tomam nas costas, é sempre os verdadeiros que estão lá pagando o preço, que sempre vão ser difamados, porque ele é muito grosso, porque ele é radical, porque não sei o que. Mas eu queria te falar, meu irmão e minha irmã, se levanta como profeta de Deus. Deus, ele suscita no nosso coração para que nós possamos pregar e manifestar a glória dele, e não para agradar os homens, mas para agradar o coração dele. E é por isso que eu venho falar para você: se levanta, verdadeiro profeta de Deus, verdadeira profeta de Deus, se levanta, porque Deus quer contar com você no meio dessa disfunção de erros, para que você se levante como uma verdade e possa fazer com que a glória de Deus se manifeste e venha contra todas essas ideologias, todas essas heresias. Se levanta e seja um verdadeiro profeta. E hoje você ser um verdadeiro profeta não é você julgar, é você falar a verdade. Nós temos que entender a diferença de falar a verdade e de julgar. Se eu estou no pecado e meu irmão vem me corrigir por amor a mim, ele não está me julgando, mas ele está falando uma verdade. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e o pecado vai nos levar para o inferno. E precisa de pessoas que venham nos ajudar na fé. Então entenda que você ser profeta de Deus não é você julgar, mas é você falar a verdade. É claro que você não vai chegar para as pessoas e você vai ficar falando as coisas, com grosseria, mas sempre por caridade. Mas entenda, se levanta, profeta de Deus, se levanta, porque Deus quer contar com você, para que você possa, sobre todas essas coisas e sobre tudo aquilo que está acontecendo, você viver pela verdade e na verdade. Entenda, Deus te escolheu para ser dele. Quando Deus te criou, ele te criou para você ser dele, e não ser do mundo e ser do demônio, mas Deus te criou para você ser dele. Então seja de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da Virgem Maria, seja de Deus por Nossa Senhora, e se levanta como profeta, e juntos vamos edificar o corpo de Cristo pela Igreja Católica, Apostólica, Romana, a verdadeira Igreja de Cristo. Amém? Então é isso. É isso que eu vim falar para vocês nesse vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é aquilo que a igreja fala, é aquilo que nós da missão fala. Amém? Não vamos esquecer de fazer a nossa ficha do Retiro São Padre Pio, que vai ser dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. As vagas estão se limitando cada vez mais. A gente vai deixar o link das fichas na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais também. Tá bom? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E todos os santos e santas de Deus, rogai por nós.